Bom dia e bem-vindos de volta ao nosso canal Gotas de Esperança. O tema da nossa reflexão de hoje é o peso de carregar expectativas dos outros. E vamos começar lendo um texto que está em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, e que nos diz: Porventura, busco eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se ainda estivesse procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Existe um peso que muita gente carrega e nem sempre percebe. É o peso de viver tentando corresponder às expectativas dos outros. Expectativas da família, expectativas de amigos, expectativas da sociedade e até expectativas religiosas que muitas vezes nem vieram de Deus. E o problema não é que as pessoas esperam algo de você. O problema é quando você começa a viver para atender essas expectativas, mesmo quando isso te afasta de quem Deus te chamou para ser. O apóstolo Paulo foi direto, sem rodeios. Se eu ainda estivesse tentando agradar pessoas, não seria servo de Cristo. Isso confronta, porque no fundo muita gente tenta servir a Deus, mas continua escrava da aprovação dos outros. E isso gera um conflito interno constante. Você faz algo, mas fica pensando no que vão dizer. Você toma uma decisão, mas fica preso ao julgamento alheio. Você até obedece a Deus, mas com medo de desagradar alguém. Isso cansa, isso pesa, isso confunde. Porque viver assim significa dividir o coração. E um coração dividido nunca encontra paz. Agora, vamos ser honestos. Nem toda expectativa é errada. Existem conselhos sábios, existem orientações importantes, existe valor em ouvir. Mas existe uma linha perigosa, quando a voz dos outros começa a ser mais forte que a direção de Deus. E quando isso acontece, você perde o eixo. Você começa a tomar decisões baseadas em aceitação, não em propósito. E aqui está o ponto que muita gente evita encarar. Você não foi chamado para agradar todo mundo. Se você tentar fazer isso, vai viver frustrado e ainda assim não vai conseguir. Porque sempre vai ter alguém desapontado. Mas existe uma escolha que pode mudar tudo. Decidir que a opinião mais importante é a de Deus. E isso não significa viver de forma rebelde ou arrogante. Significa viver com convicção. Significa saber quem você é diante de Deus e não negociar isso para ser aceito. Significa entender que agradar a Deus às vezes vai desagradar pessoas. E está tudo bem. Porque no fim, a pergunta não será: você atendeu às expectativas de todos? Mas sim, você foi fiel ao que Deus te confiou? E isso muda completamente a forma de viver. Você deixa de carregar pesos desnecessários. Você deixa de viver tentando provar algo. Você começa a caminhar com mais leveza e mais verdade. Talvez hoje você esteja cansado, não de trabalhar, não de lutar, mas de tentar ser tudo para todos. Então escute isso com clareza. Você não precisa carregar esse peso. Deus não te chamou para viver aprisionado na expectativa dos outros. Ele te chamou para viver um propósito. E propósito exige coragem. Coragem de desagradar às vezes. Coragem de ser mal interpretado. Coragem
de permanecer firme, mas também traz algo que a aprovação das pessoas nunca vai te dar: paz. Vamos orar. Senhor, quantas vezes eu me perdi tentando agradar pessoas? Quantas vezes deixei de ouvir a tua voz para seguir expectativas que nem vieram de ti? Tira de mim esse peso. Liberta o meu coração da necessidade constante de aprovação. Me dá discernimento para ouvir conselhos com sabedoria, mas também coragem para não viver refém da opinião dos outros. Ensina-me a colocar cada voz no seu devido lugar e dar prioridade à tua direção. Que eu não negocie quem sou em ti para ser aceito por pessoas. Que eu não viva dividido, mas firme, inteiro e alinhado contigo. E quando for difícil, quando eu for incompreendido, quando eu precisar escolher entre agradar pessoas ou ser fiel a ti, me sustenta, porque eu quero viver para te agradar. E somente isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém.